meditando a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 19, versículo de 16 a 26. Vejamos. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O jovem rico. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida eterna, observe os mandamentos. Quais? Perguntou o jovem. E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. O que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A essas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho é bonito, mas é muito forte. Uma vez, meus irmãos, que acreditamos na vida eterna, devemos nos perguntar também o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna. Lembrando, meus irmãos, que a vida eterna é estarmos junto de Deus eternamente. E a vida sem Deus eu acredito, meus irmãos, que é o inferno eternamente. Então, o que eu devo fazer de bom para possuir a vida eterna no céu? Essa foi a pergunta que aquele jovem fez para Jesus. E Jesus respondeu: Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. E ele pergunta: Mas quais mandamentos? Jesus responde, E repete para ele: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. E vai falando dos mandamentos para ele. E o jovem, meus irmãos, disse assim: Eu tenho observado tudo isso, mas o que me falta? O que falta ainda? Meus irmãos, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, nós encontramos esses 10 mandamentos. Às vezes nós sabemos até de cor, e se nós não sabemos, já ouvimos falar. Mas o que Jesus estava dizendo é para nós praticarmos. Aquele jovem estava observando os mandamentos, mas quando Jesus falou para ele: Se queres ser perfeito, vende tudo, dê aos pobres e me segue, ele ficou triste, ele foi embora. E Jesus viu o apego que ele tinha nos seus bens. Meus irmãos, Jesus nos adverte, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 13, Jesus diz assim: Nenhum servo pode servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O problema, meus irmãos, é quando o dinheiro me controla. Eu passo a não sentir necessidade de Deus. Lá em Lucas 12, versículo 15, Jesus disse assim: Guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, o amor ao dinheiro, porque a vida de um homem, ainda que ela esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Quer dizer, meus irmãos, para que a gente não prenda o nosso coração às riquezas. Ser rico não é o problema. Podemos ser ricos sim, meus irmãos, mas não escravos delas. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 13, 14, 16, fala que Abraão era extremamente rico. E quando Deus falou para ele ir para outras terras, ele obedeceu a Deus. O que Jesus nos ensina é que não façamos da nossa riqueza um Deus. O problema não é possuir riqueza, é ser possuído por elas. Quando Jesus disse para aquele jovem, depois dele dizer que já tinha observado todos os mandamentos, ele fala para ele: Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, depois vem e me segue. Veja bem, Jesus está mostrando que não dá para seguir Deus com o coração dividido. É preciso libertar-se dos apegos para obedecer a Deus. É preciso ter Deus como nossa única maior riqueza. E olha,
Aqui Jesus não está criticando o fato de uma pessoa ter bem ou não ter bem. É que esse jovem do Evangelho, já que ele observava os mandamentos, ele queria seguir Jesus radicalmente. Ele queria juntar-se aos 12 apóstolos. E o que esses 12 apóstolos fizeram então? Tiveram que abrir mão de tudo. É isso que Jesus está falando para ele. Veja o caso hoje, por exemplo, o caso de um padre que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, quer seguir Jesus com radicalidade, tem que verdadeiramente abrir mão de tudo na vida. Não é isso que os padres fazem? Deus precisa ser o centro da nossa vida, meus irmãos, não outras coisas. Olha, quem deixa o que quer fazer, quem deixa o que quer fazer para fazer o que Deus quer, dizia Santo Afonso Maria de Ligório, já dizia assim: quando eu abro mão da minha vida, quando eu abro mão das minhas coisas, quando eu abro mão daquilo que eu quero para fazer o que Deus quer, eu tenho tudo o que eu quero, porque na vontade de Deus eu me encontro. Como dizia São Felipe Neri, o meu paraíso, eu encontro o meu paraíso. Na vontade de Deus, eu encontro aquilo que eu procurava, que eu nem sabia que procurava. Meus irmãos, a busca pela vida eterna precisa ser uma prioridade na nossa vida aqui e agora. Nós estamos tão envolvidos com as coisas terrenas, com a nossa vida louca que a gente vive aqui, nessa correria, né? Naquela preocupação com o que vestir, com o que comer, queremos guardar, juntar. Meus irmãos, nós não confiamos na providência de Deus. Nós não temos confiança em Deus. É por isso que nós ficamos agarrados aos nossos bens, em tudo aquilo que nós construímos aqui. Esquecemos que estamos aqui de passagem e muito menos, às vezes, acreditamos nessa vida eterna, desse reino de Deus. Quantos de nós não acreditam? Meus irmãos, precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Como que eu vou praticar o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Meus irmãos, nós precisamos saber que Deus deu tudo para nós, mas é para a gente partilhar. Se eu não oro para o meu próximo, se eu não ajudo, se eu não tenho misericórdia, essa riqueza minha, eu estou agarrada a ela, eu estou sendo egoísta, isso não é bom para mim. Nós só amamos, meus irmãos, aquilo que conhecemos. Nós não temos interesse em conhecer mais profundamente aquilo que Jesus veio ensinar para nós. Os 10 mandamentos, meus irmãos, precisa ser praticado. Não basta saber de cor salteado. Aquele jovem falou que observava os 10 mandamentos, mas quando Jesus falou para ele desapegar da sua riqueza, ele ficou triste. E olha o que Jesus fala para nós. Ele fala assim: é mais fácil, em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino do céu. E é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Meus irmãos, ele usa aqui uma metáfora. O que Jesus quer dizer? Que o quão é difícil as pessoas que têm muitos bens entrar no reino do céu. Mas não é impossível. Olha o que Jesus fala aqui no final. Então os discípulos perguntam: mas quem é que pode ser salvo? E o Jesus olhou para eles e falou: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Meus irmãos, então Jesus está falando aqui que nós precisamos da graça para a gente poder desapegar das nossas coisas terrenas. Peçamos a Deus a graça de observar os mandamentos e praticá-los, porque praticando-os estaremos mais próximos desse reino de Deus. Amém? Amém.